Vamos aqui, olá, graça e paz, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. Apóstolo Silas, um abraço, querido. Eliane, Francimilda, Kelly, minha linda, Elia Atelier, Cleia, sejam bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui na nossa live de hoje, quinta-feira, e nós temos uma convidada muito especial, como a cada live, não é verdade? E eu queria que você estrategicamente fizesse aquela direçãozinha que a gente dá em cada live. Pega o aviãozinho e envia aí para duas discípulas, envia aí para duas, três amigas, porque ela vai ver a live lá e vai entrar aí um pouquinho e ser abençoada, amém? Então é com muita alegria que nós começamos a nossa live de hoje, nesse tempo favorável, não é verdade? E vamos aí a mais uma noite com uma convidada muito especial. Conforme eu postei lá no feed, ela já entrou aqui. Luane, seja bem-vinda. Já entrou aqui, tá entrando, aguardando, conectou. Olá, tudo Uau! bem? Olá, querida! Olá, apóstola, que honra estar aqui com vocês. Oh, minha linda, a honra é minha de poder ter esse tempo, você ter parado esse tempo para estar aqui conosco. É um privilégio muito grande, viu? Eu quero Obrigada. agradecer. É um privilégio para mim também, uma honra estar aqui com vocês. Amém. Então, minha linda, nós vamos começar a nossa live. Em todo momento que eu começo as lives, que acontece 3 vezes na semana, eu sempre estou pincelando o propósito dela. E eu quero aqui falar para você, eu acho que eu comentei lá no convite, é uma quarentena com propósito que eu estou fazendo. Eu tenho um grupo de devocional e o Senhor me conduziu a fazer essas lives. E Amém. então ele tem, a gente caminha no propósito e ele vai abrindo o caminho. E eu louvo a Amém. Deus porque você está aqui hoje e você é resposta mesmo para esse tempo, para estar nos abençoando. Amém. Vai ser um prazer que o Senhor possa usar minha vida, sua vida, apóstola, para a gente trazer algo que edifica o reino e uma palavra de mudança, uma palavra de vida para cada pessoa que está assistindo essa live com a gente. Amém, amém. Querida, então, a Lu, queridas, eu até falei lá no meu feed sobre ela, mas eu penso que se ela quiser corrigir alguma coisa, eu lembro dela no Diante do Trono, né, cantando, fazendo parte com uma das canções, Aos Olhos do Pai. Porém, eu também lembro dela em várias vezes que eu já estive na Lagoinha, no Congresso de Mulheres. E além da presença dela ser uma presença muito marcante, é impossível não ver essa menina com cara de americana brasileira. Brasileira americana. É isso, brasileira americana, ela sempre está ali no altar, né? Na verdade, você é uma menina do altar, né? Desde os 7 anos a gente ouve ali que você foi a primeira vez que cantou, mas você cresceu no lar cristão, não é verdade? Isso, eu cresci num lar cristão, meus pais, eles já eram pastores, então desde criança eu fui apresentada muito cedo ao evangelho e eu sempre busquei ter muita intimidade com Deus, porque eu via os meus pais falarem que eles ouviam a voz de Deus. Na minha casa, a Bíblia sempre foi algo muito importante. No café da manhã, todos os dias, antes de ir para a escola, ainda criança, antes de aprender física, matemática, biologia e o que fosse, a gente aprendia a palavra de Deus. Então eu falo assim que eu sabia qual era a minha identidade, porque antes do mundo poder me dizer quem eu era, na minha casa a minha identidade era firmada. Então é isso. Eu cresci lá na Lagoinha. O meu pai foi pastor lá durante muitos anos e fui a menina de Aos Olhos do Pai, do Diante do Trono. Fiz parte de todos os ministérios que vocês puderem imaginar, de criança, pré-adolescente, adolescente, adultos, jovens.
e tem sido um prazer, porque servir a Jesus é um prazer para a gente. Amém. Então, quando eu falei com você sobre o tema que nós iríamos falar hoje, eu até comentei com você que a gente poderia falar de vários temas diante do que está acontecendo nesse tempo, mas eu compartilhei com você dos temas que era favorável para a gente falar. E eu lembro que eu perguntei, Lu, o que você acha da gente falar sobre a força do jovem? E eu achei muito importante quando você falou que os jovens sabem que eles são fortes. E só abrindo um parênteses, eu sei que a nossa live aqui tem muitas mulheres casadas como eu, mãe de jovens, e também alguns jovens. Mas eu acredito que também falar para a mulher, falar para a jovem, você vai estar falando para a gente, mães, né? A gente não ensina só os nossos filhos, mas a gente ensina uma nova geração, né? De pessoas que chegam perto da gente, independente de ser na igreja, no trabalho, com a nossa vida. E na sua fala, Lu, você disse, apóstola, os jovens sabem que eles são fortes. Eles precisam decidir o reino. Exatamente. E aí você falou e você pegou e falou de outra fala sobre se levantarem nessa geração. Então, assim, os 3 pontos que você falou são marcantes. Mas eu quero só que você pincele essa força, porque tem muito jovem que ele não acredita na força que ele tem. Amém. Então, gente, o que eu quero dizer é que a Bíblia fala, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, né? Porque vocês venceram o maligno. Ou seja, Jesus, gente, eu creio que a gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Nós temos o que a Bíblia diz que a gente tem e a gente pode fazer o que a Bíblia diz que a gente pode fazer. E o inimigo, ele sempre vem tentando destruir a nossa verdadeira identidade. É o que ele tem feito com a mulher, é o que ele tem feito com os casamentos e é o que ele tem feito com a juventude. Eu acho que o inimigo ele é tão astuto, ele é tão inteligente, gente, que ele sabe onde ele precisa bater. E a gente está vivendo uma época realmente, pastora, que tantos jovens estão vivendo em depressão, estão sentindo que eles não têm valor, muitas jovens sentindo que elas não são o suficiente. Elas sentem tantas coisas, uma imagem deturpada de quem elas realmente são. Na realidade, elas foram escolhidas, amadas. Mas quando a gente lê esse texto de 1 João 2, que está no versículo 3, versículo 14, tem algo que me impressiona que a gente esquece. A gente sempre frisa, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Mas a gente esquece que no versículo seguinte está falando assim, jovens, eu escrevi para vocês porque são fortes, porque em vocês a palavra de Deus permanece e com ela tendes vencido o maligno. O problema da nossa juventude é que a gente só fala o versículo da frente. A gente esqueceu de falar que a Bíblia fala que a palavra de Deus permanece em vocês, jovens, porque quando a palavra de Deus entra na gente, a nossa identidade é firmada, a nossa vida muda, a gente entende que a gente é escolhido, as nossas ações começam a mudar. Só que o problema da juventude é que a gente, como eu comecei falando, tem muito jovem que sabe que é forte, mas que não tem vivido com a palavra cravada dentro deles. Ou muitos jovens que acham que não são fortes o suficiente. Como você falou, tem tanto jovem que está achando que não é nada. E na realidade é uma potência para o reino. Mas por que também que eu penso que muitas vezes não é, eu nunca vou negar as dores de um jovem, os problemas que ele tem passado, talvez a história de onde essa jovem ou esse jovem veio. Talvez realmente a gente tem muitas marcas, muitas coisas que precisam ser tratadas dentro da gente, muitas dores, mas toda vez que a gente corre para a palavra de Deus, e aqui fala, em vocês permanece a palavra de Deus. Toda vez que a gente corre para a palavra de Deus,
a gente encontra refúgio, a gente encontra abrigo, a gente encontra consolo, a gente encontra um consolador, a gente encontra aquele que cura a gente encontra aquele que mesmo que as feridas sejam as mais profundas, que você acha que não tem solução, que você, jovem, acha que você tem que se cortar para essa dor sair. Deixa eu te contar, não é se cortando que essa dor faz, que essa dor vai sair. É quando você se entrega para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e diz: Jesus, hoje eu estou me sentindo fraca. Eu estou sentindo que hoje eu sou um nada. Eu estou sentindo que hoje eu sou incapaz. Eu quero tirar essa dor de mim. Será que o Senhor pode vir e tirar? Porque quando você faz isso e você entende quem é o seu Deus, quem ele realmente é, ele vem e ele renova as nossas forças. A cada manhã ele renova as misericórdias dele sobre nós. Então, pastora, quando a gente fala, apóstola, quando a gente fala sobre os jovens serem fortes, eu acho que a gente precisa olhar esses dois versículos. Jovens, vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno. Mas espera aí, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Porque em vocês a palavra de Deus permanece. É aqui que está a chave. A força está na palavra. Está na palavra. Então, a nossa força, o nosso fôlego de vida é Jesus. Aquilo que faz a gente ser correto. Ontem eu até fiz uma live com a Sara Mendes e ela estava perguntando: Lu, o que fez você escolher esperar? O que fez você decidir viver uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida... O que faz isso? O que me faz escolher tudo isso foi que quanto mais eu me apaixono pela palavra, eu conheço mais o meu Deus. E quanto mais eu conheço o meu Deus, eu sei que eu não quero decepcioná-lo. Eu sei que eu quero viver uma vida que ele olha para mim e ele se orgulha de mim. Então, jovens, vocês têm toda a chave para decidir ser forte, para ser esse jovem que é um potencial no nome de Jesus. Porque a gente pode ser duas coisas, pastora. Não tem meio termo. Ou a gente vai ser um potencial nas mãos de Deus, ou a gente vai ser um potencial nas mãos do inimigo. A gente sempre vai arrastar amigos, parentes com a gente. Ou a gente vai permitir ser uma luz no mundo, ou nós seremos como todos os outros que têm arrastado tantas pessoas a fazerem aquilo que o inimigo está guiando. Então, por isso que eu tenho frisado tanto para esses jovens lerem a Bíblia. É verdade. Inclusive, você tem um grupo sobre isso, né? Eu estava vendo. Minha linda, outra, baseada até na pergunta da live que você fez ontem, eu acredito que você decidiu pelo reino. Isso. Né? E eu sei também que você convive com jovens, com mães, com pessoas que elas não cresceram num lar cristão. Porque muitas vezes você quer arrumar um argumento para te proteger das suas decisões. Uhum. E nós sabemos que tem mulheres, tem pessoas que não cresceram no lar cristão, mas decidiram pelo reino. Isso. Com certeza. Eu vejo na minha própria família, assim. Hoje eu nasci num lar cristão, mas os meus pais não nasceram num lar cristão. Os meus pais, eles não nasceram num lar como eu nasci, que é um lar que já está organizado, de uma família que já tem toda uma estrutura. Não, eles nasceram, né? Minha mãe nasceu, minha avó era espírita. Meu avô, como eu falava, ele era um alcoólatra. Meu pai, ele veio da minha avó, que foi a primeira a se converter, a aceitar Jesus e apresentar Jesus para o meu pai. Mas eles também eram de pais separados, divorciados. Então, a minha família não nasceu de um ambiente onde todas as gerações passadas eram cristãs. Mas, em um momento, meus pais entenderam, quando eles conheceram Jesus, primeiro meu pai conheceu Jesus, depois a minha mãe conheceu Jesus, e eles entenderam que eles queriam escolher viver uma vida onde o reino de Deus é engrandecido. O que é reino de Deus quando a gente fala, gente? O reino de Deus são todas as atmosferas. Então, a internet tá boa, pastor? Tá recebendo tudo certinho? Sim, tá ok agora. Sim, gente, põe um ok aí para nós. Põe um Deu uma ok paradinha aí. aqui. Tá tudo ok, o som, o áudio, a iluminação. Ai, eu apertei aqui, ó.
Acho que eu... Pronto. Ai, meu Deus, voltou minha luz assim bem forte, né? Deixa eu abaixar Tá minha tudo luz ok aqui. aqui, mas então Pronto. tá tudo Vamos lá. bem. Tudo ok. Então, os meus pais, eles decidiram, quando eles conheceram Jesus, que eles queriam viver uma vida dedicada a Jesus. Que a família deles fosse um exemplo para o reino. E quando a gente fala disso, é tipo assim, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não abre a Bíblia para ler. Um não cristão, ele não pega e abre a Bíblia, fala assim, deixa eu ler aqui. Não, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, quando uma pessoa que não conhece Jesus olha para mim, olha para você que está assistindo essa live, jovem, ele precisa falar assim, o que essa pessoa tem de diferente? Por que a vida dessa pessoa é abençoada? Por que essa pessoa tem essa graça? A gente na Bíblia fala tantas coisas que a gente tem que ter. Como que essa pessoa tem esse domínio próprio? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. E as pessoas têm que chegar pra gente e falar assim, nossa, eu quero ser como você. E você falar assim, olha, eu escolhi viver uma vida que está pautada na Bíblia. Eu vivo. Amém. Porque tem cristão e jovem cristão que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem jeito de viver assim. Desse jeito, nós não estamos decidindo pelo reino. Porque ou a gente, como eu falei, está atraindo para a luz, ou a gente está atraindo para as trevas. Não tem como a gente ser metade, metade. Ai, hoje eu vou ser luz, amanhã eu vou ser trevas. Não existe jovem pisca-pisca, entendeu? Legal. Lu, outra coisa que eu vi você também numa live que eu achei muito interessante foi você falar que na faculdade, né, você vê os jovens muitas vezes distorcendo a família, não tendo vontade de casar, de construir uma família. E Uhum. eu queria que você estivesse compartilhando isso também nessa noite, porque eu acredito que isso é decidir pelo reino. Amém. Então, quando eu entrei para a faculdade, foi o meu maior desafio, assim. Eu encontrei ali um campo missionário. Porque quando a gente entra para a faculdade, tudo que eu sempre ouvi, apóstola, era que entrou para a faculdade e desviou. Isso é uma realidade no Brasil. Eu não estou inventando números. Existe uma estatística, um estudo que diz que 50% dos jovens cristãos que entram na faculdade se desviam na faculdade. Muitos deles abandonam o evangelho e nunca mais voltam. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu falei assim: olha, eu não quero nunca correr esse risco. E não correr esse risco é se posicionar. Nós precisamos ser jovens posicionados. Então, a primeira coisa na faculdade que eu entrei era decidindo por me posicionar. Então, eu já cheguei na faculdade, primeiro dia de aula. Quando a gente se apresenta, oi, eu sou fulano, eu sou ciclano. Eu fui com uma blusa do pastor Lucinho, que estava escrito, existe uma louca orando por você. Confronto na hora. Então, no primeiro dia de aula, quando eu sentei na cadeira e a professora falou assim, olha, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse seu nome, um pouquinho de você. A turma começou a se apresentar. E chegou a minha vez, eu falei assim, olha, eu sou a Luciana Alone. Para quem não sabe, gente, Lu Alone vem de Luciana. Eu sou a Luciana Alone, eu tinha, sei lá, quantos anos. E eu sou a crente da sala. Então, se um dia você precisar de oração, você pode contar comigo. Se tiver um problema, você Uau. pode contar comigo. E eu sabia que essa decisão minha de falar isso talvez custaria um preço muito alto, porque, honestamente, a gente tem né, assim, a gente é tão taxado como cristão que talvez de início ninguém ia querer estar comigo. Mas eu não queria ter a minha identidade corrompida. Eu nunca, jamais Uau. iria negar o meu Deus. E se eu pudesse ser Amém. bênção para quem quer que fosse que estivesse precisando de uma oração, que eu fosse Glória a essa pessoa Deus. dentro da faculdade. Então a minha vida começou assim Amém. na faculdade. E o interessante que foi que durante alguns dias de aula, eu realmente era aquela pessoa que conversava com as meninas e tudo, mas não tinha tantos amigos assim não. E aí, uma menina teve uma crise de pânico dentro da sala e ela começou a passar uma situação, ela caiu no chão, ela começou a passar por uma situação terrível
e de repente a professora não sabia o que fazer, os alunos não sabiam o que fazer, todo mundo ficava ao redor dessa menina desesperada e ela debatia e ela chorava. E de repente eu falei assim, gente, pode todo mundo sair um pouco de perto dela? Eu quero orar com ela. E a sala inteira olhou assim para mim com aquele olho arregalado. Eu peguei na mão dela e falei assim, não vou citar o nome para não expor, eu falei assim, fulana, eu posso orar com você? E ela ainda tremendo fazia assim. E eu comecei a orar e declarar que o Senhor viesse curar ela, que ela que estava tendo aquele ataque de pânico, que o coração dela fosse acalmado, que o Espírito Santo viesse sobre aquela sala. E de repente aquela menina se acalmou e ela nunca mais teve um ataque de pânico. E ela Amém. começou a ir comigo para a igreja e as outras meninas começaram a perguntar, uai, como que você fez isso? E eu comecei a mostrar que Deus é um Deus real. E aí chega na parte onde a senhora estava falando sobre as professoras e todo mundo, né? Que a gente já sabe, né? A faculdade, os professores, hoje no Brasil todo, tantas vezes tem nos incentivado para um lado oposto à linha que o Evangelho diz para a gente seguir. Então era muito normal na faculdade falarem sobre aborto, falarem sobre não ter filhos, falarem sobre, né, que o cristianismo é algo do passado, que a gente só crê em Deus porque tinha uma necessidade, mas que hoje em dia as pessoas são inteligentes e tantas outras coisas que são tão ofensivas para nós e tão contra a palavra de Deus. E eu lembro que eu sentava, a minha sala era pequena porque eu estudei moda, e a gente sentava ali na cadeira com né, assim, várias alunas. E tinha uma professora que ela sempre iniciava a aula dando uma pequena palestra, uma palavra assim, de incentivo, né, para a turma. E cada dia ela trazia uma palavra que só Jesus na causa. E um dia ela veio para todas as meninas e ela falou assim, meninas, e ela era uma pessoa que todo mundo queria ser. Ela é maravilhosa, ela mexe com moda, ela era tudo que as meninas da moda desejavam ser. E aí um dia ela falou em sala de aula assim, gente, eu vim falar com vocês que ter filho é um absurdo. Se qualquer uma de vocês pensavam em ter filhos, eu vou te dizer uma coisa. E ela começou com aquela voz que era de uma forma tão calma, serena, que você queria ouvir o que ela estava falando. Sim. E aquilo que ela falava, se a gente não tiver conhecimento da palavra, a gente ia cair naquela armadilha feito, né? Peixe sendo pescado ali. Então, ela veio e ela falou assim, vocês são meninas tão boas, por que vocês querem ser mães? E aí todas elas começaram a falar, né? Olha, eu quero ser mãe porque, né? Porque é meu sonho, porque eu sempre sonhei, porque eu vou ser uma boa mãe. Ela falou assim, só que você é uma pessoa cruel se você fizer isso. Porque o mundo hoje em dia tá um mundo tão mal. As pessoas estão sofrendo tanto no mundo de hoje. Pessoas sendo assaltadas, pessoas isso, pessoas aquilo. As pessoas estão más. A gente não consegue mais, né? As crianças estão cada dia assim, 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 assado. E foi falando um monte de coisas, as meninas ficando horrorizadas. E de repente ela falou assim, então, se vocês pensavam em ser mães, mas vocês são essas meninas tão boas que vocês dizem que são, se eu fosse vocês, eu não faria essa maldade. E ela terminou fazendo uma pergunta para as meninas. Ela falou assim, eu sou casada, muito bem casada, mas nós decidimos não ter filhos, nós temos gatos. Aí eu, beleza. E ela terminou perguntando, todo mundo entendeu que não é para ter filho? E as meninas falam, nossa, você tem razão, professora X. Você tem razão, a gente não pode ter filho mesmo. Seria crueldade colocar uma criança nesse mundo. E enquanto elas falavam isso, de repente todo mundo entendeu? Aí eu levantei a mão e falei, eu entendi sim, professora, mas eu quero ter 4 filhos. Aí ela, o quê? Você não entendeu, não? Eu falei, não, eu entendi, eu concordo com o que você falou. O mundo tá mal, o mundo jaz do maligno, tá terrível mesmo, a situação tá péssima. A Bíblia ainda diz que pode piorar, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Já que o mundo tá tão ruim, eu quero criar um monte de criança boa para pôr no mundo, para tentar transformar esse mundo. Uau! E Glória a aí, Deus! um monte de meninas começaram a pensar, realmente é isso. A gente quer ter filhos sim, a gente vai colocar as crianças boas no mundo. E o interessante
Lu, é que assim, o importante de nós hoje, como cristãos, falando para você, você está aí com uma jovem, uma moça formada já, né? Com toda uma plataforma, você não é, vamos dizer assim, uma cristã comum no sentido de que vai para a igreja e volta. Você tem um ministério, você tem uma área de influência muito grande, né? Mas o que que você poderia falar? Porque eu acredito que esse posicionamento seu, ele está ligado à sua identidade. Não é a tua Isso. plataforma, não é a fama, a quem você é. E isso que a gente precisa frisar e ativar em nós nessa noite, nessa live, de Isso. decidir pelo reino. É Exatamente. saber que a gente não tem, não precisa ter a plataforma para decidir pelo reino e fazer a diferença, mesmo nos lugares relevantes, porque o argumento delas na faculdade são muito mais fortes do que dos alunos, do que os nossos, vamos dizer. E confrontar com Isso. a palavra, com a tua religião, é um lugar de ser criticada. Isso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, igual a apóstola estava falando, que sobre o lugar que, né, assim, de posição, teoricamente, dentro da igreja, que hoje eu ocupo, e que não é por isso que eu tomei as minhas decisões. Primeiro, Deus me permitiu estar nesses lugares porque eu tomei essas decisões, não o contrário. Então, onde eu Uau! estou, o Senhor abriu as portas para que eu estivesse ali por causa das decisões que eu decidi numa vida honrar o Senhor. Então, a gente precisa primeiro pensar nisso. Segundo lugar, eu sempre, e eu acredito muito nisso, isso é algo que para mim precisa ser verdade na vida de um pastor, de um líder, de um jovem cristão, que é: você precisa ser a mesma pessoa que você é na plataforma dentro de casa. Porque senão você está vivendo um teatro. E igreja, me desculpa, mas não é lugar da gente fazer teatro. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então a gente precisa ser quem eu for. Em cima do púlpito, eu preciso ser dentro da faculdade. Quem eu sou em cima do púlpito, eu preciso ser no supermercado. Desde as pequenas coisas, igual. Eu sempre olho uma coisa simples. Eu sempre olho o crachá de cada pessoa que está me vendendo algo, me atendendo. E eu chamo a pessoa pelo nome. Eu falo, né? Eu chego assim e falo assim: Oi, Thalita. Vamos supor, né? A menina me atendendo. Gente, vocês precisam ver. A pessoa sempre abre. Porque não tá. Falhou. A Voltou? pessoa sempre o quê, Lu? A pessoa sempre A o pessoa quê? sempre. Ela sempre abre um sorriso. Ela sempre vai se abrir para o que você tem para Sim. falar para ela, depois que você para e dá uma pequena atenção de chamar ela pelo nome. Porque às vezes a gente quer, na igreja, ser aquele que cumprimenta todo mundo, glória a Deus, eu sou irmão fulano de tal. Mas fora da igreja, você não cumprimenta nem seu porteiro. Uau. O Isso. pessoal tá falando que aqui tá Concordo. ruim. Se tiver ruim, eu mudo de lugar, tá? Eu desço, Tá ruim a desço. internet, tá tremendo um pouquinho, Lu. Então, peraí que eu vou mudar. 2 segundos, Certo. certo? Hoje eu estou na casa da minha pastora. Meus pais viajaram, eu vim Ah, passar a quarentena com a minha pastora. que Peraí. bênção! Manda um beijo aí para sua Sim, pastora. mando. 2 segundos. Ela... Vou descer. Gente, vão Que o... mandando pergunta caso vocês queiram aí, viu? Ligado ao assunto, à oportunidade, né? Que a gente está falando aqui com uma jovem que cresceu no lar cristão, que tem uma identidade em Deus. E nós temos a oportunidade de sugar nessa noite dela aí, né? Eu quero absorver aí algumas coisinhas ainda da Lu aqui, perguntando para ela algumas coisas ligadas, viu, Lu? Você vai concluir aí seu raciocínio e depois eu vou te perguntar algumas coisas ligadas a você ter estudar, estar no ministério, enfim,
Vamos aí, vá, pode concluir. Então, e o que eu queria concluir é que nós temos que ser essas pessoas que são exemplos do reino, que são exemplos de Jesus, onde quer que a gente for, na faculdade, em casa, no púlpito, na igreja, a pessoa precisa olhar para mim e ver como se ela estivesse olhando para Jesus aqui na terra. Como eu comecei falando, nós somos a Bíblia que o mundo vê. Nós somos o Cristo que hoje o seu amigo vai ver, a sua amiga vai ver. Então a gente precisa realmente amar as pessoas, dar essa atenção para as pessoas. Olha aqui, Lu, tem uma falando assim, eu tenho 48 anos, mas estou aprendendo com ela hoje. Olha que bênção. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. É verdade, eu concordo com você. Esse é o nosso desafio. E eu também estou aprendendo nessa noite, viu, gente? Cada mulher que eu convido aqui para estar conosco, o objetivo é aprender com elas. Eu sempre coloco, Lu, que quando eu paro de aprender, eu deixo de crescer. É Então, eu tenho verdade. 3 moças também, uma de 24 anos e uma de 18 e uma de 15 anos. E é um desafio a gente cravar a palavra, né, no coração da juventude. E eu queria que você estivesse falando, compartilhando conosco aqui também, sobre você ter uma função no ministério. Você falou que a tua vida com Deus, as tuas renúncias, a tua decisão pelo reino te colocaram, né, no lugar que você está hoje. E o que você diria para muitas discípulas, nós que temos uma função no ministério, algumas ovelhas que estão aqui? Amém? Amém. Então, a primeira coisa que eu digo é viva de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu tenho. A minha pastora, ela sempre fala comigo. E sabe, eu também já fui ungida pastora lá na Lagoinha, mas eu sempre acredito, em primeiro lugar, tenha uma pastora para te pastorear. Quem quer que você seja. Tem alguém para você abrir seu coração, para que você possa falar realmente aquilo que está aqui dentro, para alguém que vai te corrigir. Que quando você errar, essa pessoa vai chegar, vai sentar com você e vai falar assim: olha, isso que você fez está errado. Isso que você falou está errado. Nós precisamos de ter uma pessoa assim. Hoje eu sou grata pela pastora Séries na minha vida, que eu tô até aqui dormindo na casa dela, que ela é essa pessoa para mim. Quando eu acerto, ela fala: Amém. filha, parabéns, você está crescendo em Deus, olha isso. Mas quando eu erro, ela é a pessoa que me senta e fala assim: isso que você fez, você não podia ter feito, você não podia ter falado, você pregou uma coisa errada. E glória a Deus por a gente ter alguém assim. Como você disse, apóstola, quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. Então, a gente sempre tem que ter alguém superior a nós, alguém que a gente possa dividir o nosso coração, a nossa casa. Para quem é pastor e líder, muitas vezes é muito difícil ter uma pessoa que a gente possa realmente abrir o nosso coração, falar. É diferente, mas procure. Se você não tem essa pessoa, ore e diz: Deus, eu preciso de alguém assim. Eu preciso de alguém assim, me dê alguém assim. E a segunda coisa que eu estava falando sobre viver de acordo com a palavra é porque a minha pastora, que foi porque eu puxei todo esse assunto, ela sempre me perguntava, todos os dias ela me perguntava: filha, onde que você está na Bíblia? Aí eu falava assim: ela, em qual parte da Bíblia que você está? Porque se você não se alimentar da palavra, você vai começar a pregar do seu próprio eu. Então, onde que você está na Bíblia? Uau. E a gente tinha que... E ali eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. E eu comecei a entender que quanto mais eu cravo essas palavras na minha vida, eu começo a viver mais de acordo com o Senhor. Eu começo a ser mais parecido com Cristo. Eu começo a entender que eu preciso ser mais moldada. Eu começo a ver meus defeitos e orar: Senhor, me faz uma pessoa que te agrada. Me faz alguém... Então, tudo aquilo que eu prego para o jovem, eu procuro viver primeiro. Então, eu tenho Amém. tido realmente esse novo tempo de paixão e de tentar ensinar os jovens quanto à Bíblia. E eu acho que nós, como pastores e líderes, precisamos voltar para esse lugar. A gente precisa voltar para esse lugar que é as coisas tão básicas do cristianismo, que é vida na palavra, leitura da palavra, vida de oração.
e jejum, né? Jejum, oração e palavra. Porque muitas vezes a gente estava fazendo as nossas leituras bíblicas para pregar para o outro. A gente para e a gente vai ler a palavra pensando em tudo aquilo que a gente pode ministrar para o outro. A gente abre a Bíblia e aí tem uma revelação, palavra rema. Meu Deus, a minha igreja precisa ouvir isso. Mas será que não é você que precisa ouvir isso? Uau! Será que Deus... Exatamente. Será que Deus não está querendo falar primeiro com a gente? A nós como líderes, líderes de célula, líderes de grupo, líderes em todas as áreas. Verdade. Então a gente tem que começar a voltar para as coisas básicas, como quando a gente era, eu falo, como quando a gente era adolescente. Entrar para o quarto, fechar a porta e dizer, Jesus, eu quero um tempo contigo. Senhor, eu quero passar esse tempo e começar a tirar tempo realmente de orar, de adorar, de buscar, de clamar, de ler a Bíblia e falar, hoje eu não estou lendo, porque eu sei que eu preciso ser uma referência para a minha igreja. Eu não estou lendo, porque sábado ou domingo eu preciso pregar. Eu estou lendo porque eu te amo, Jesus. Porque eu quero Amém. aprender a ser mais como o Senhor é. Porque eu quero me espelhar no que a palavra diz. Porque eu preciso me encher de ti. Porque eu não Amém. posso viver sem essa palavra. Ou eu vou me tornar alguém vazio, pregando somente do meu conhecimento e do meu eu. E não daquilo que o Senhor quer. Então, eu acho que essa é a palavra que eu daria para os líderes. Amém. Glória a Deus. Bênção mesmo. E a gente vê, eu que pastoreio igreja, Greg é pastora também, né? Que eu soube agora. Que linda! Que pastora Eu não linda, contava. jovem. Eu não contava. Aí meu pastor mandou eu começar a contar. Glória a Deus. Eu sempre falei, apóstolo, eu sempre falei, eu fui ungida pastora, eu tinha 21 anos. Mas por que eu não falava? Porque eu gosto, primeiro, eu não me apego a títulos. Tem pessoas que ficam se apegando somente aos títulos. Não. Deus te deu foi uma função. Então, Deus te deu uma missão através disso. O título representa essa missão. Mas eu queria que o jovem olhasse para mim e não que ele falasse assim, nossa, a Lu sabe as coisas que sabe porque ela é pastora. Ou a Lu vive essa vida que vive porque ela é pastora. Não, eu queria que sempre que eu fosse pregar num lugar, o jovem olhasse para mim e ele falasse assim, nossa, a Lu é uma jovem como eu. E ela decidiu viver uma vida diferenciada. E se ela consegue, eu consigo, porque ela é uma jovem assim como eu. Então, eu nunca quis e não quero, a não ser que seja uma inspiração. Mas o que eu quero é que os jovens olhem e vejam Jesus, que eles sejam como Cristo, que eles sejam influenciados a entender que o jovem pode viver uma vida onde ele decide pelo reino. Você não precisa ser um pastor ou ter um cargo na igreja. Você pode ser um jovem dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde for, que realmente é um exemplo para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E algo que fica aqui muito forte para nós nesse tempo é que a gente vê, às vezes você quer prender as pessoas na igreja e você dá logo uma função para ela. E hoje a gente vê muito isso. E muitas vezes elas não param para ouvir uma palavra, não param para ler a Bíblia. E aí fica, como você falou, raso. E a gente tem visto como que se diz? Muitas pessoas rasas, porque não têm buscado a sabedoria que vem de Deus, através da palavra de Deus, e nem os métodos, as fórmulas que podem nos ensinar, como uma pregação, como um louvor, como estudar mesmo. Enfim, existem várias ferramentas hoje que podem trazer conhecimento para a gente como cristão, mas não aquele conhecimento que a letra mata, né? Como você falou, a gente tem que buscar, Senhor, é para mim, eu quero buscar. Isso. Então, esse tempo, né? A gente vê isso na sua vida. É muito bom eu falar, eu te vejo só na rede social, os dias que eu tive lá, mas eu tô falando da menina que eu vi desde os 7 anos, e as que eu acompanhei, e a gente vê o respaldo na internet. E por isso eu te trouxe para você ser essa referência e ativar isso hoje.
aqui. A palavra de Amém. Deus é o que vai nos fazer cravar, viver, saber quem a gente é. Isso. Exatamente, é a palavra. Quando a gente se apega à palavra, a nossa identidade, ela é reafirmada, né? Na realidade, o inimigo, ele sempre vem para tentar nos destruir através da nossa identidade. Como você falou, pastora, no começo, a gente está falando de jovens fortes, né? Jovens, escolhi vocês que são fortes. E que tem tantas jovens que acham que não são fortes. E elas são, a Bíblia fala, né? Mas é o que eu falei, né? Se você guardar a palavra aqui dentro. Mas o inimigo, ele vem Isso. tentando destruir tudo aquilo que Deus fala sobre nós, a identidade. Isso ele faz há muito tempo, gente. Se a gente olha quando ele leva Jesus para o deserto, Jesus é o Filho de Deus. E o que o inimigo fala? Se você é o Filho de Deus, Jesus acaba de ser batizado ali, desce, né, a pomba, e ele fala que tu és meu filho amado, de quem me compraz. Ou seja, a identidade dele já está afirmada. Aí vem o inimigo. Se tu és... E o problema é que o inimigo faz isso com a gente também o tempo inteiro. Se a gente não conhecer a palavra e se aprofundar, a gente vai começar a acreditar naquilo que o inimigo fala no nosso ouvido. Então a gente tem que realmente estar firmado. Eu sempre estou batendo nisso. A gente tem que estar firmado na palavra, no conhecimento, no estudo, no procurar ter sabedoria, discernimento, conhecimento da palavra de Deus. Amém. Lu, e o que você tem feito nesses dias, né? Eu vejo que você faz live também. E o que você tem feito? O que você direciona nessa noite para nós, nesse tempo de corona, né? De caos, né? Mundial. O que você poderia trazer para nós, como pastora, como mulher mesmo, que entende que tem também discernimento desse tempo? Amém. Sabe, apóstola, aquilo eu não estou dizendo que foi Deus quem me disse isso, não foi. Mas aquilo que veio no meu coração quanto a esse tempo, se a gente parar para ler na Bíblia, né? Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Se a gente parar e voltar para o Velho Testamento, e eu vou dizer para os jovens, muita gente está achando que a Bíblia é só Novo Testamento. Não é, tem o Velho Testamento também, tá bom? Né? Recentemente tivemos até uma grande polêmica com isso. Então, o Senhor continua falando de capa a capa da Bíblia. E se a gente for para esses textos, tem vários lugares ali onde contam histórias semelhantes ao que a gente está vivendo hoje. Na Bíblia existiram momentos de peste, existiram momentos que fogo caiu do céu, que a terra abriu e engoliu os homens. Existiram momentos que Deus permitiu que guerras fossem perdidas. Existiam momentos que está escrito lá na Bíblia. E Deus permitiu que o povo filisteu viesse. Ou seja, Deus permitiu, só que está sempre ligado com algo. Porque o povo de Deus tinha abandonado as práticas, né, que agradam ao Senhor, tinham abandonado os mandamentos do Senhor, já estavam adorando a outros deuses, já estavam fazendo tantas outras coisas. Por causa disso, para que o povo de Deus se voltasse para Deus, Deus permitiu que viesse praga, Deus permitiu que viesse isso, Deus permitiu que viesse aquilo. Então, aquilo que eu comecei a entender é que a Bíblia, ela sempre, gente, nos dá os spoilers, ela sempre nos mostra as situações. Ao meu ver, pastora, a gente estava vivendo uma época tão difícil. Tantos cristãos crendo no nada a ver. Tantos cristãos vivendo uma vida que a gente vai na igreja, mas faz isso, faz aquilo, peca, você aparece diante de Deus e pede, ai, Deus, me desculpa, pequei de novo. Tem tantos cristãos levando como banalidade. A gente olha para a Itália e, com muito respeito, a Itália é como um berço do cristianismo. Mas o que estava acontecendo? A Itália hoje é um país pós-cristão. Ou seja, o cristianismo já passou por lá, já deixou de ser. Os italianos, eles são um povo, na maioria ateus, porque eles creem no pós-cristianismo, ou seja, que já passou o cristianismo. E de repente eu olho para o Brasil, nosso próprio país,
que está acontecendo com o Brasil? As festas de carnaval, onde Jesus é zombado. As paradas, onde o nosso Deus é totalmente chacoteado. E eu vejo, isso não tem acontecido só no Brasil, isso tem acontecido no mundo. O nome de Deus sendo zombado. As pessoas simplesmente vivendo um evangelho nada a ver. Um momento que tudo é graça, graça, graça. Eu não creio na hipergraça. Eu creio sim que nós somos salvos pela graça, mas que existe um preço a ser pago por isso. E não é tudo, tudo, tudo graça, não. Gente, seguir a palavra de Deus é seguir os mandamentos de Deus, as leis de Deus, é agradar o coração de Deus, é Amém. viver uma vida correta diante de Deus, é obedecer cada detalhe que a Bíblia diz. Claro, nós somos seres humanos, falhos, nós podemos falhar, mas nós temos que ser como quem? Como Davi, que quando ele errou, Salmo 51, 10 e 11, o que fala? Ele vai para Deus com o coração, rasgando o coração dele, ele fala assim, Senhor, cria em mim um espírito puro, inabalável, Deus, que o teu espírito não retira o teu espírito, não me tira da tua presença. Nós precisamos ser esses cristãos, que quando a gente peca, a gente corre para o Senhor, não para pedir desculpa pelos erros que a gente está viciado, mas para dizer, Senhor, crie em mim um espírito puro, crie em mim um coração puro, Aleluia. crie em mim alguém, Senhor Deus. Pai, não me retira da tua presença. Senhor Deus, Amém, não Jesus. retira o teu espírito de mim, porque a gente está achando que tá tudo bem viver essa vida sem busca, sem oração, sem palavra. Domingo a gente vai na igreja, aí a gente é cheio no domingo, aí pronto. Aí a gente fica a semana inteira vivendo um caos, nossa casa é um caos, nossa família tá um caos. Como mãe, Uau. às vezes a gente tá brigando com os nossos filhos, vivendo uma vida desse jeito. Aí no domingo a gente veste todo mundo bonitinho para ir para a igreja de novo, porque tem que buscar o Senhor. Mas será que a sua vida tem sido uma vida de busca ao Senhor? Será que a sua vida tem sido uma vida dedicada ao Senhor? Então é isso que eu começo a perguntar, porque por causa desse mundo onde o nome de Jesus, as regras, as leis, os mandamentos têm sido deixados para trás, será que como naquela época, de tantas histórias do povo de Israel, do povo escolhido de Deus, onde Deus permitia que tantas coisas acontecessem para que o povo se tornasse de volta para Deus? E quando o povo se arrepende, quando o povo ora, a Bíblia fala o que em 2 Crônicas? Que se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e a Virei. sua terra eu restaurarei. Então, Aleluia, a verdade. gente tem que entender que nós temos uma chave na nossa mão contra o coronavírus. Primeiro, tem gente que está me falando, o coronavírus só pode ter sido algo do diabo. Gente, se fosse algo do diabo, me perdoa. Deus soprava e acabava. Deus pode Uau. fazer, mas mesmo se fosse algo que o inimigo... Mas por que será que Deus está permitindo essa situação continuar? A gente tem uma chave bíblica na mão. Essa chave Deus já deixou. Se o meu povo se humilhar, orar, a minha face buscar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, ou seja, aquilo que você estava fazendo de errado, a vida que você estava vivendo nada a ver, você tem que se humilhar, você tem que orar, você tem que confessar os seus pecados, Se você tem arrepender. que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar de direção, se converter. Então, eu ouvirei dos céus. Aleluia. E eu restaurarei a sua terra. Então é Glória a isso que eu Deus. creio, pastora, sabe? O Senhor, ele tá esperando. Só que nesse momento, sabe o que eu tenho mais visto? Eu tenho visto um monte de jovens, em vez de adorando ao Senhor, buscando, pedindo socorro, se humilhando diante de Deus. O que eu tenho visto são jovens na live do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, bebendo. Uau. Jovens cristãos que estão lá aplaudindo uma pessoa virando a garrafa, enquanto Deus está esperando que a gente se humilhe, que a gente volte para Ele. É um tempo sério, é um tempo que a gente está vivendo seríssimo.
E a gente tem que ter dois tipos de discernimento. Foi até algo que eu conversei hoje com a pastora Séries. Um discernimento é daquilo que Deus está fazendo. E outro discernimento é daquelas armas que o inimigo está usando. Porque a gente precisa entender esses dois mundos. E eu creio que nós, como cristãos, precisamos nos humilhar, orar, nos converter dos nossos maus caminhos, arrepender dos nossos pecados. E eu creio que Deus está pronto para sarar, para curar a nossa terra. Aleluia. Isso é decidir pelo reino, né? Isso é decisão mesmo, tá ligada a uma transformação. Como você falou, foi muito importante você citar isso. Às vezes a gente vê pessoas cristãs dizendo o horário das lives de pessoas que a gente nunca mais nem tinha ouvido falar. E eu não sei de nada, a gente fica meio que até inerte, sem saber o que falar, o que fazer. E é uma das coisas que a gente precisa se encorajar para se posicionar, até para exortar. Uhum. Né? Eu falo assim até por mim mesmo, mas eu acredito que essa chave que você falou fortalece aquilo que é o que o Senhor quer que a gente faça hoje mesmo, agora, se arrepender, né? Porque Ele quer virar a chave do Brasil Isso. nesse Eu tempo. creio nisso. E uma das coisas, pastora, que eu fiquei um pouco como que se diz, assustada ou mesmo inerte, eu vou falar, porque eu não entendi de todo mundo, do, do nosso meio mesmo, recuar. Recuar para dentro de casa e não se levantar com aquele clamor, como se vai quando quer trocar um presidente, como se vai quando quer mudar o Brasil em alguma área, né? E isso assustou um pouco o nosso povo. Mas eu Uhum. acredito que o Senhor está alinhando tudo e a gente está recebendo discernimento para esse tempo e saber que Ele quer falar com a nação, Ele quer falar com o mundo, não é Isso. verdade? Eu acredito que a igreja tem até uma fotinha que tá rodando na internet que diz assim, o diabo falando para Deus, né? Ele fala assim: "Ah, eu fechei todas as suas igrejas". Mas aí Deus responde assim: "Não, eu abri uma em cada casa". Eu Sim, é acredito que verdade. essa tem que ser a realidade. Na minha casa, a gente começou a fazer propósito de oração. Nós estamos orando como família. Eu decidi nessa quarentena, e foi por isso que começou tudo isso de incentivar os jovens a lerem a Bíblia e fazer aqueles grupos. Alguns voltar até com os cultos domésticos, né? Isso, Quantas exatamente. vezes a gente deixa passar? Eu falo aqui por mim muitas vezes. Exatamente, de voltar aos cultos domésticos, de voltar a ter na nossa casa o que é como prioridade. A nossa casa tem que ser um lugar onde o Espírito Santo habita. A nossa casa tem que ser cheia do Senhor. Somos nós que temos que ensinar os nossos filhos, somos nós que temos que ter esse posicionamento. E às vezes a gente quer que só o líder do jovem ensine para o jovem, querido, você é o espelho que o seu filho olha. Então, Lu, e só pegando uma chavezinha sobre o que você falou, muitas vezes a gente quer que o líder de jovem faça isso. E, na verdade, jovens, quando ele se reveste da força que ele tem, se une com o líder, eles levantam um exército para transformar, não é verdade? Minha exatamente. lindona, faltam alguns minutinhos. Eu quero que Isso. você entregue aí mais algumas coisas para nós nessa noite. Amém. E Então ore. eu creio exatamente nisso. Que os pais, a gente tá com uma chave poderosa nas mãos. Eu estou aqui falando para jovens e também para pais de jovens. Eu comecei, como eu falei, criança, desejar ouvir a voz de Deus e buscar a voz de Deus, porque eu ouvia que os meus pais falavam, Deus falou comigo. Eu ouvia meu pai dizer, eu tive um sonho. Então, às vezes a gente quer, isso acontece muito comigo, de eu receber uma mãe que fala assim, ai, você precisa ajudar minha filha. Ela não quer mais saber de Bíblia, ela não quer mais saber de ir na igreja, ela não quer mais saber de não sei o quê. Aí eu pergunto assim, não, tudo bem, eu vou ajudar sua filha sem problema nenhum. Mas a senhora tem lido a Bíblia?
sua filha tem visto você ler na Bíblia? Aí ela fala assim, não, mas é porque eu tô sem tempo, não tá dando. Eu falei assim, ah, tá, então você tá cobrando dela algo que você não tá fazendo, porque você sabe que é importante para ela, mas para você, você tá negligenciando. Porque o jovem, ele vai olhar para o pai, e quando o pai faz, e ele sabe que isso muda a casa dele, muda a família dele, ele vai querer. Só que às vezes ele senta dentro do quarto quando sua mãe te manda ler a Bíblia e fala: nem minha mãe lê, por que eu vou ler? O adolescente é assim, o jovem é assim. Ué, tá me mandando fazer uma coisa que nem eu não faço, nem ela não faz? O adolescente, ele tem essa mania de olhar para os Sim. pais desse jeito. Então, e eu costumo dizer, realmente, tem gente que não tem tempo, a vida é corrida, é tudo uma bagunça, apesar que aqui na quarentena tá todo mundo com tempo. Então, Deus está revelando muitos corações. Porque se Uau, você é dizia verdade. não ler a palavra de Deus e não buscar o Senhor e não ter tempo de oração, porque você não tinha tempo, agora você tem. É Você continua verdade. não fazendo isso, Deus está revelando o coração, que talvez não era por falta de tempo, era por não escolher priorizar o Priorizar. Senhor. É E verdade. uma coisa que eu falo, uma frase que eu amo sobre não ter tempo é: como é que você diz para o dono do tempo, criador do tempo, que você não tem tempo para ele? Anota aí, Kelly. Será que você está Será que você tá dizendo que o dono do tempo criou o tempo errado? Como é que você diz para o criador do tempo que você não tem tempo para ele? Uau. Nós precisamos, porque para mim eu entendi que é questão de sobrevivência. Eu só vou agradar o Senhor no dia que eu entender aquela forma como Ele quer que eu viva. Um dia uma menininha, ela chegou para mim numa ministração para terminar, eu sei que a gente tem 4 minutos. Ela chegou numa ministração para mim e ela trouxe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ela levantou a mão assim, ela me deu aquele pedaço de bolo de cenoura. E eu já estava nessa cidade há 3 dias, ela estava me seguindo o dia inteiro. Onde eu ia, ela ia, o que eu fazia, ela fazia. E ela pegou, me deu aquele pedaço de bolo de cenoura, parou tudo que estava acontecendo em cima do púlpito, eu estava fazendo a passagem de som. E de repente ela virou para mim e ela falou assim: eu virei para ela, aliás, e falei assim: como que você sabe que bolo de cenoura com cobertura de chocolate é meu bolo preferido? E ela disse: porque antes de você vir para cá, eu passei dias lendo tudo ao seu respeito, porque eu queria tentar te agradar. Eu descobri que Uau. você ama bolo de cenoura você ama bolo de chocolate, ama bolo de cenoura, odeia açaí, não suporta tomate. E ela foi falando tudo que eu amava, tudo que eu odiava, e de repente ela falou assim: você percebeu que eu te segui todos esses dias porque eu queria aprender a ser como você, falar como você, agir como você. Mas hoje, no dia que você vai embora, eu trouxe esse pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu sei que você ama tanto. E eu sei que é pouco. Talvez tantas pessoas tenham tanto mais para te dar, mas eu queria te dar para tentar agradar o seu coração. Naquele momento, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, ela saiu correndo, e o Espírito Santo virou para mim e falou: filha, qual foi a última vez que você parou tudo para ler tudo ao meu respeito? Para tentar descobrir o que eu amo, o que eu odeio, o que eu Faltou um gosto muito e o que eu minutinho. abomino. Ok. Qual foi a última vez que você... E ela falou assim, qual foi a última vez? O Espírito Santo falou comigo que você parou tudo para dizer: Senhor, eu quero andar como você, falar como você, agir como você. E qual foi a última vez que você pegou o seu coração e disse: Senhor, tem tantas pessoas que podem te dar muito mais, mas isso é tudo que eu tenho para tentar te agradar. Aleluia. Gente, a live vai ficar salva. Que lindo, que noite maravilhosa, poderosa. Deus te abençoe, Lu. Você deixou Amém. chaves aqui nessa noite para mulheres, viu? Você é Amém. especial. Um beijo, minha lindona. Deus Beijo, abençoe obrigada. muito. Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome de Jesus, vai estar salva no meu canal do YouTube essa live. Até Amém. sábado, em nome de Jesus. Tchau. Beijo. Tchau.